Bom, pessoal, vamos começar aqui novamente. A gente estava com um probleminha no áudio. Dando continuidade à nossa semana de webinar, a gente teve agora o tema de analytics, que o Sérgio vai apresentar para a gente. A gente tem dois temas ricos essa semana que a gente gostaria que vocês acompanhassem. Bom, vou passar a bola aqui para o Sérgio. Vocês podem me passar as perguntas também. E caso o áudio tenha algum mais problemas, vocês vão falando aqui que a gente acompanha pelo chat, tá bom? Bom, legal, pessoal. Bom, obrigado pela presença de todos vocês. Primeiro, né, pela paciência, desculpa aí o começo do webinar, o atraso. Bom, meu nome é Sérgio Lopes, eu sou responsável pelas soluções de Analytics da Tiviti. Eu atuo dentro de uma área de negócios digitais, o Digital Business da Tiviti. Primeiro, eu queria agradecer esse tempo de vocês. Para a gente é sempre uma honra a gente falar um pouco das nossas soluções, dos nossos produtos. E um pouco do que a gente vem discutindo com os nossos clientes. Quais são os temas mais importantes que a gente vem discutindo com cerca de 2.200 clientes, ou quais são ou que eles venham procurar a gente, ou a gente que está provocando esses temas. Bom, por falar nisso, o tema do webinar é um tema que é pauta recorrente na agenda dos executivos, ele é pauta recorrente na agenda de C-Level, e muito do que a gente vem conversando aqui é por que os dados estão causando uma disrupção no mercado, ou seja, como é que o Analytics e a inteligência artificial está revolucionando alguns setores e como é que a gente está colocando o cliente no centro do processo. O conteúdo da apresentação, a gente quis trazer alguma coisa que fosse mais pragmática do mercado brasileiro, alguns casos que a gente está trazendo aqui para vocês. A gente não queria trazer algumas coisas que fossem fancy ou muito sofisticadas, né? Mas também a gente queria trazer um pouco quais são os desafios que as empresas estão passando. A gente queria trazer também um pouco de curadoria, né? Qual o caminho que, por exemplo, o Gartner está falando, e um pouco do como é que a gente está resolvendo esses problemas. O conteúdo é um conteúdo leve, a gente não quer ter nada mais denso, né, para ser uma conversa mais agradável. E, de novo, espero que vocês gostem, foi feito com carinho. Obrigado de novo a todos pela presença, obrigado à Microsoft pelo patrocínio. Vamos lá. A gente vem recentemente vendo esse mercado de inteligência artificial ser bastante transformando as empresas. E a gente aqui da Tiviti, acho que todo mundo conhece já o portfólio da Tiviti, mas a gente está há 20 anos do mercado criando soluções de serviços gerenciados, nós temos gerenciamento de plataformas, né, e também digital payments, então esse braço de pagamentos digitais e de serviços gerenciados é o nosso DNA, isso não vai mudar na Tiviti. A Tiviti é uma empresa de missão crítica e alta disponibilidade, e a gente vem ajudando as empresas agora nessa jornada de transformação digital, criando soluções, por exemplo, com o Cloud Solutions, que a gente faz essa jornada, habilitar essa jornada para a nuvem, sendo que a gente é um broker, a gente brinca aqui que a gente é o Uber da nuvem, a gente vende tanto a Microsoft, a AWS, Google, e a gente usa esses parceiros corporativos dentro das nossas soluções para criar os MVPs dentro do Digital Business. Dentro do Digital Business é aqui que a gente vai criar os testes de hipóteses, é aqui que a gente vai se dar o luxo de tentar testar algumas hipóteses, criar os MVPs e criar de uma forma mais ágil e multidisciplinar. Bom, o jeito que a gente faz a inovação que a gente traz aqui dentro da área digital business, a gente sempre fala que a gente usa o nosso ecossistema digital. O que é isso? A gente, não sei se vocês conhecem, a gente tá no Habitat, a gente tem uma célula no Habitat, que é o nosso Digital Studio, é lá que a gente está criando esses MVPs, e a gente, dentro dessa célula, a gente traz pessoas com capacidades multidisciplinares. Por exemplo, a gente tem uma equipe de Design Thinking UX. O que eles fazem? Basicamente, entender o desafio do cliente. A gente sempre brinca que a gente não faz design thinking, a gente faz design doing. A gente entra com um cliente, fazer co-criação, a gente entende qual é o desafio, a gente não fala de tecnologias, e esse time é um time, basicamente, pensando como marketing digital. Como é que eu crio essa experiência para o usuário? Como é que eu crio essa captura de benefício imediato? É ali que a gente vai ter pessoas, por exemplo, que tem pessoas da minha área de dados,
e tem pessoas, por exemplo, pessoas que têm a capacidade de full stack, tudo isso para criar os MVPs. E ali a gente vai co-criar fora da Tivity. É lá que a gente tem um processo de aceleração de startups junto com a Liga Ventures, e é um processo de inovação aberta. E a gente usa todo esse Lego de pessoas com multidisciplinares no squad com tecnologias emergentes. E a gente já tem também soluções que já são soluções que a gente vem trabalhando há bastante tempo, como o AGI, o IoT e o ECM. Então, isso dá uma musculatura para a gente, como sendo uma empresa digital, já com soluções que já estão maduras há um tempo. E a gente tem o prazer de falar que recentemente, há um pouco menos de 2 meses, nós fizemos a aquisição da StoneAge. A StoneAge é uma empresa que está no ramo de Big Data Analytics há mais de 30 anos. É uma empresa que tem produtos e soluções muito voltadas também para o mercado financeiro, ou soluções de atendimento ou de onboard de clientes. A gente vai falar um pouco aqui sobre essas soluções. E a gente acaba incorporando mais uma peça nesse Lego para a gente criar a nossa musculatura de entrega, e a gente já está se posicionando como uma empresa de analytics, que tem expertise, tem produtos e soluções que já estão rodando há bastante tempo no mercado, como, por exemplo, Bradesco, CBSS, Porto Seguro e outros, né? Então, é legal, a gente está super motivado. Como é que a gente vai conseguir atender e prover um leque maior de produtos e soluções para os nossos clientes? Bom, eu falei um pouco sobre o que está sendo disruptivo no mercado. A gente vê aqui um exemplo. A gente ficou surpreso no final do ano passado, uma rede de TV da China, que ela basicamente virtualizou o apresentador. O apresentador agora, o que antes que era uma pessoa física, a partir do determinado momento ele passa a dar notícias 24/7. Aqui um outro exemplo da empresa chamada DeepBlocks, que ela está mudando o mercado de real estate, ou seja, ela usa inteligência artificial, machine learning e realidade aumentada para colaborar e co-criar junto com os clientes e parceiros, ou seja, todo mundo pensando como vai mudar o fluxo de pessoas daquele ambiente, como é que vai trazer aumento da economia. E outro caso aqui por exemplo, do mundo da moda, aqui é o Amazon Lux, como é que a Amazon está provendo o serviço de você te dar uma dica de antes de você sair de casa, como é que você vai ter o teu match, né, do teu melhor look, e qual vai ser o mais ideal e que mais se adequa para você. Então, aqui são os exemplos de como a inteligência artificial está mudando uma série de setores e criando novos modelos de negócio. Ontem mesmo, não sei se para alguém conseguiu acompanhar até tarde, o Pedro Bial falou na reportagem dele sobre inteligência artificial que bons apresentadores não iam perder seu espaço. A gente acabou de ver um exemplo que isso pode acontecer sim. Então é legal, para quem é recente, viu o programa ontem, já viu que esse é um caso que pode ser substituído. E a ideia aqui para trazer para você é a seguinte: mas no final das contas, o que está acontecendo? Qual é o desafio de negócio? Aonde que a gente está vendo quais são as barreiras para esse mundo do uso da inteligência artificial e o uso dos dados ao extremo? Uma das coisas é como é que você vai entender os clientes, como é que você vai extrair valor de todos esses dados, desse fingerprint dos clientes. A gente sempre fala aqui que a jornada do cliente não é mais uma jornada linear, é uma jornada errônea, porque ele está em vários canais, em vários lugares ao mesmo tempo. E o que está acontecendo? Esse cliente é um cliente que hoje ele é um cliente empoderado. Ele está com a informação na mão, antes de ele buscar um produto ou um serviço, ele já pesquisou em vários lugares, já tá no Facebook, no site do produtor ou no Reclame Aqui. Ou seja, o que está acontecendo? Essa fragmentação está trazendo para a gente uma explosão de canais digitais, uma explosão de volume de dados. Então, desse grande volume de dados, está todo mundo tentando achar insights de dados e basicamente 90% deles são dados desestruturados. E para ajudar, agora a gente tem uma lei de proteção de dados, uma lei que não é uma lei qualquer, é uma lei que está se baseando, por exemplo,
na GPDR, que ela se baseou nos direitos humanos, né? Então, basicamente, você infringir essa lei, além de você ter uma multa gigantesca de 50 milhões, basicamente é o mesmo modelo, nesse caso, direitos humanos, está linkado, de você fazer o trabalho escravo ou poluir. Ou seja, infringir essa lei, cai o valuation da empresa. E isso é o que está acontecendo porque empresas nasceram nesse novo modelo de negócio, criando uma economia de escala gigantesca com grandes volumes de informação e alguns deles com grandes poderes e com abuso. Então, isso, a gente tem agora uma grande informação, um grande volume de informação, e a gente vai ter que voltar para perguntar para esses clientes se a gente pode ou não usar a informação. Ou seja, como é que a gente vai fazer o opt-out desses clientes? Que não é nada, a gente nunca se tem a menor ideia de como a gente vai conseguir fazer isso e tirar todos os dados dentro de casa. Um outro desafio que a gente está vendo é, nesse mundo, no cenário das tecnologias emergentes, como é que a gente vai fazer para tentar buscar insights desse monte de volumes desestruturados? Então, aqui eu queria mostrar para vocês o Landscape de 2012, é um landscape simples, bacana, dava para acompanhar. Quando você olha 2013, basicamente, ele triplicou de tamanho. Quando você olhar 2017, basicamente você não consegue mais ver os players, grandes players como a Microsoft, Google, AWS estão aí nesse meio, e 2017 não cabe na tela. A pergunta que fica para a gente é, será que faz sentido a gente testar esse monte de hipóteses dentro dessas tecnologias emergentes e tentar jogar isso para dentro de casa? Então, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo, algumas empresas, trazendo essa complexidade para dentro de casa e testando dentro dos seus data labs. Então, talvez não faça sentido a gente tentar capturar e internalizar tudo isso dentro das empresas. Bom, e o momento, hoje, é a inteligência artificial, né, que está criando novos modelos de negócio, e essa é pauta recorrente do C-Level de qualquer empresa. Como é que a gente vai conseguir, nessa economia de escala, prover um serviço diferenciado de uma maneira muito mais automática? Então, como é que a gente vai resolver problemas de negócio da sociedade através de insights, dessa abundância de informações e pessoas e dispositivos conectados, ou IoT? Então, eu queria trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, a Ant Financial, não sei se vocês conhecem, é a maior fintech do mundo, ela vale 150 bi e o modelo dela é muito simples, 310. Aliás, é a financeira do Alibaba. O modelo dela é 310, ou seja, são 3 minutos para você preencher todos os formulários, 1 segundo para fazer o processo de aprovação e 0 pessoas. Um outro exemplo, a Lemonade, a 5ª maior seguradora dos Estados Unidos. Ela cresce 28% somente em Nova York. E a Lemonade, o processo dela é 100% automatizado e ela ganhou um prêmio do pagamento de sinistro mais rápido do mundo. Se não me engano, foi de 3 a 5 minutos após o incidente, o dinheiro estava na conta do segurado. 100% automatizada. Aqui a gente vê empresas como a Google, Apple e Apple Pay fazendo serviço que antes era exclusivamente dos bancos, ou seja, o mercado de pagamentos. Aqui eu queria fazer só um adendo, por exemplo, a Tivit está inserida nesse modelo de pagamentos digitais. 51% do processamento de pagamento de crédito, débito, DDA, passa pelos servidores da Tivit. E quem paga todo esse processo é o estabelecimento que paga uma taxa de interchange para o adquirente que ele distribui para o emissor e para o banco. E essa taxa varia de 1,5 a 3,5. Nesse novo modelo de negócio, como Google, Apple e PayPal, a taxa deles é quase irrisória, de 0, alguma coisa. Então, como é que a gente inserido nesse modelo, como é que a gente vai criar produtos e serviços, por exemplo, para combater a concorrência desse mercado? Então, ou seja, no final das contas, o que a gente está vendo? Está todo mundo buscando o ápice, né, do uso da informação com inteligência artificial para criar esse modelo de negócio diferente. Então, resumindo tudo, a sensação é que parece que está todo mundo um pouco perdido, parece que a gente está sem o eixo. Então, no final das contas,
até mesmo para a gente fazer um paralelo, é que não existe muita mágica, né? Então, a gente não tem nem espaço para armazenar tanta coisa, a gente não tem tempo para absorver tanta tecnologia, e a gente vê um impacto gigantesco na nossa arquitetura de negócio e arquitetura de tecnologia. Ou seja, existe uma complexidade nesse processo muito grande, nessa nossa nova jornada. E eu não sei se alguém aqui pode arriscar quem que falava do espaço-tempo. Vou deixar um segundo para vocês pensarem. Bom, vamos lá, é uma brincadeira, um paralelo, mas quem falava do espaço-tempo era o Einstein. E para o Einstein, essa variável que mantinha o equilíbrio é a gravidade. Para a gente, o que é? É a habilidade para mudar, ou seja, a gente criar esses testes de hipóteses, ou seja, a gente criar um ecossistema digital de parceiros, colaboradores, para que a gente consiga testar isso e co-criar fora da empresa. Ou seja, o mundo está muito complexo e a gente não consegue resolver tudo sozinho. A gente vai precisar, sim, de incluir desse rol parceiros, corporativos ou não, tecnologia, nesse mundo de tecnologia. E é aqui que a gente coloca o nosso ecossistema digital para a gente criar esses testes de hipótese. Então, vamos lá. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas vamos lá, seguir em frente. Ok, então, pintando o cenário, a gente já entendeu essa complexidade, mas agora, ok, como é que eu saio disso? Como é que eu saio dos dados para a inovação? Uma das coisas que a gente precisa trazer aqui para vocês é o que está acontecendo nesse mercado de analytics, né? Ou digital analytics. Está todo mundo hoje pensando, se organizando para atender as demandas internas, né? E 90% das empresas ainda não conseguiram monetizar seus dados, ou seja, está todo mundo hoje respondendo perguntas que já sabe com dados que já sabe, ou seja, aqui o que a gente está falando? A gente está falando do BI, do Data Warehouse, que vai responder perguntas diárias de o que vendeu, por que vendeu, isso tem um valor gigantesco para a empresa. Porém, o que essas empresas estão começando a fazer? Que esse poder analítico saia somente da área de tecnologia, área de marketing e passe para outras áreas, você empodere outras áreas da empresa. Ou seja, a gente está criando os data citizens nas outras áreas para que eles possam fazer o seguinte, se empoderar e eles respondam perguntas que eles não sabem ainda, ou seja, o que deve ter acontecido com informações que estão dentro de casa. Então, hoje está todo mundo nesse caminho. O que está acontecendo com pouquíssimas empresas? Criar um processo de enriquecimento de dados que estão fora das empresas, ou seja, esses dados como os dados do IoT, das câmeras de vídeo, dos dados do Facebook, isso está fora da empresa, isso é um caminhão, o que a gente sempre brinca aqui, isso é um elefante que não cabe dentro da empresa. E isso vai trazer uma massa de informação gigantesca, e é aqui que a gente vai criar o Data Lake, por exemplo, para gerar maior volume, maior velocidade da informação, maior veracidade, os 4 vezes do Big Data, aqui para você gerar alguns insights. Para fazer o quê? Você começar a responder perguntas que você já sabe, o que o cliente deveria ter comprado, né? Com dados que você nem imaginava anteriormente. E aonde está a inovação? A inovação está você começar a responder com dados que você não sabia, com perguntas que você não tinha nem ideia. Ou seja, aqui está a inovação para você criar produtos e serviços novos dentro dos seus clientes. Ou seja, você prover um serviço de envio por exemplo, envio de mercadoria sem que o cliente precise entrar na loja. Ou seja, de uma maneira digital, uma maneira mais fácil e simples, combinando dados, por exemplo, com o que a gente viu do Amazon Lux. Ou seja, é aqui que esses são dados do Gartner, é um resumo de uma série de papers, né, que a gente quis trazer para vocês para deixar de uma maneira mais simples. E o que isso está levando, né? O que está levando nessa jornada dos dados para a inovação? É que cada etapa dessa jornada, isso passa a ser de fato, não uma captura de benefício imediato, mas uma jornada de dados. E cada etapa dessa jornada, ela tem um valor importante para a empresa. Ou seja, quando a gente fala do BI, do Data Warehouse,
e para os KPIs, os dashboards, os reports, na verdade, as empresas não sonham em ter BIs, né? As empresas não sonham em ter data warehouse. O que as empresas sonham é que a empresa seja focada para KPIs, ou seja focada para dados, e todo mundo esteja olhando para a mesma direção. Ou seja, aqui você vai continuar respondendo as mesmas perguntas sempre. O que vendeu, por que vendeu, informação para o acionista, isso nunca vai mudar. A empresa sempre, isso vai ter um valor gigantesco para as empresas, isso não vai mudar. Provavelmente vocês devem ter escutado o tema, o Data Lake vai acabar com o Data Warehouse. Não vai, porque você vai ter que responder essas perguntas diariamente. E o que você vai começar a fazer é criar esse empoderamento para as áreas, o Analytics Workbench aqui é prover autonomia para as áreas, criando agilidade e flexibilidade, que as áreas não dependam mais da tecnologia, não dependam mais da área de TI, não dependam da área de marketing. É aqui que você vai empoderar os seus usuários, os seus clientes internos, para que eles respondam as próprias perguntas. E o valor imediato para o Data Science, o laboratório de Data Science, é aqui que você vai criar o seu Data Lake com dados desestruturados, que você vai incrementar o volume, a complexidade e velocidade. Para quê? Para você trazer novos insights. É aqui que você vai criar o processo do Machine Learning, ou seja, o aprendizado e você criar insights a partir dos dados que ele mesmo te responda a essas perguntas. E no final, na ponta aqui do ápice do uso da informação, está na automação do conhecimento, ou seja, é aqui que você vai automatizar tudo aquilo que você viu no laboratório de Data Science para você tentar reduzir o tempo e o custo. Talvez o tema que fique aqui, a ideia para a gente pensar é que todo mundo está tentando chegar aqui, né, na inteligência artificial, mas ninguém segue esse processo, ou seja, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Todo mundo quer. Então, essa é uma jornada que cada etapa dessa jornada tem o seu valor para a empresa. Espero que isso faça sentido para vocês, porque é uma forma que a gente trouxe aqui de trazer resumidamente uma série de terminologias para a gente não ficar uma conversa muito densa. Bom, e no final das contas, o que é a inteligência artificial? Eu não vou querer tentar explicar uma forma lúdica, mas ela já é uma realidade, né? Ou seja, o Machine Learning, o Deep Learning existe aqui para você gerar insights a partir de dados gigantescos e que você tenha os dados, que você cria modelos modelos estatísticos de maneira não supervisionada, ou seja, o modelo ele vai aprendendo a partir dos dados que existem dentro de casa. Então, o que você vai fazer? Criar esses modelos analíticos e você permitindo que a máquina ela atue sem ser programada. E você tem modelos aqui, talvez o outro pilar aqui da inteligência artificial é o processo de linguagem natural, o Speech Recognition, o Speech to Test. Aqui a ideia é que você cria uma similaridade com o comportamento humano, com a voz, com o texto, com o reconhecimento de conversação, para você fazer o quê? O atendimento, por exemplo, no chatbots, análise de sentimentos e fazer algumas recomendações a partir das mídias sociais. Então, a ideia é que você use esse processo de Natural Language para tentar interagir com o cliente e criar da maneira mais rápida, que ele interaja, por exemplo, com o seu chatbot de uma maneira massiva. Outro ponto é o Computer Vision, ou seja, como é que você usa elementos, por exemplo, de fotos e vídeos para que você crie um processo, por exemplo, de um self-checkout, uma realidade aumentada, e você entenda o comportamento do cliente. Você entenda, por exemplo, quantos clientes criaram um fluxo de pessoas dentro da sua loja. Você usa a imagem de vídeo para poder criar um processo para contar e você fazer um processo, por exemplo, de conversão de clientes. O Machine Reasoning, aqui é muito poucas pessoas talvez entendam no detalhe, como que a gente usa o Machine Learning, ou seja, o aprendizado de máquina não supervisionada, porém, a gente vai começar a criar algumas regras para que você tenha também um processo de aprendizado supervisionado. Então, um exemplo clássico, talvez, que a gente possa trazer para cá, é um chatbot, por exemplo, a gente viu
um exemplo, isso aconteceu há bastante tempo já. No caso da Microsoft, a gente colocou, esse chat entrou de manhã e no final do dia ele foi desligado porque no processo de aprendizado das pessoas, ele acabou no final do dia se tornando reativo e um pouco agressivo. Então, a ideia, o que a gente vai começar a fazer? Ok, o aprendizado de máquina, ele é aberto, não supervisionado, porém, a gente vai criar algumas regras aqui, alguns limites para que isso aconteça. Então, é como a gente, fazendo um paralelo, como a gente deixar o seu filho numa praça, ele vai aprender tudo, inclusive o que você não quer. A ideia aqui é que você crie algumas regras, ou seja, você cria alguns limites dentro desse processo de aprendizado e você cria ensinar a máquina para que ela tenha um atendimento correto. Por exemplo, aqui, nesse caso, o exemplo de modelos de negócio da Netflix. E o robôs e sensor, como é que você cria a aplicação de robôs? E, por exemplo, o carro automatizado é uma realidade já, para que você crie o processo de automação. Ou seja, você cria o IoT aqui, ele passa não só a ser a internet das coisas, mas a inteligência das coisas. O IoT passa não só a responder e te alertar, mas interagir com você com o uso do machine learning, ou seja, qual foi o desafio dessa... Qual foi o desafio desse cliente? Ele tinha um processo que ele tinha um processo de... Alô? Tá, voltou? Legal. Alô? 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 Estão conseguindo? Bom, legal. Vamos lá. Falta 2 slides, porque ela... Isso. Aqui? Começa do quê? A decisão da maneira automática. Isso aqui é uma... Pode ser? Podendo falar? Sim. Agora sim. Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Alguns problemas técnicos aqui. Então, esse é um case de uma distribuidora de gás. O que ele faz? O desafio dessa distribuidora era o que a gente chama de reconhecimento de tara, era reduzir o risco se ele faz um engarrafamento errado desse peso, ele tem uma multa gigantesca. E se ele tem um processo de vencimento que está estampado no botijão, ele pode ter uma penalidade gigantesca. Então, qual é o processo? Hoje o processo atual é criar uma contagem, uma pessoa fica contando na ponta da esteira, e para que não tenha nenhuma falha, existe um duplo cheque no final da esteira. Então, a gente veio com um desafio aqui de tentar automatizar esse processo. A ideia aqui, inicialmente, não é você reduzir as pessoas, mas e sim tentar entender o projeto, o desafio final, era como é que eu reconhecia isso com inteligência artificial, a partir de câmeras fotográficas, a gente fotografa o botijão, e em milissegundos a gente identificar e fazer o reconhecimento da tara, que é um processo que está estampado no botijão, pode ser em alto relevo ou baixo relevo. Então, o que nós fizemos? Junto com um dos parceiros corporativos que nós temos no nosso ecossistema digital, a gente criou esse processo de machine learning, e o que a gente está conseguindo agora? É que esse processo seja feito em milissegundos, e com isso a gente diminua esse duplo cheque e aumente a velocidade da esteira. Ou seja, a gente sai de uma discussão de redução de pessoas e sim de aumento de produtividade, aumento de velocidade de entrega, e com isso mais pessoas para atingir esse benefício, maior produtividade e maior riqueza para a área em volta dessa distribuidora de gás. Legal, bacana, né? Aí você deve estar se perguntando, ok, o que isso tem a ver na distribuidora de gás com o meu desafio aqui? É o mesmo processo que a gente tem, por exemplo, para empresas do setor financeiro. Ou seja, a empresa precisa criar um processo
melhor distribuição dos seus caixas, dos ATMs, e o que a gente está fazendo? Usando também o Computer Vision para contar o fluxo de pessoas, ou seja, se ali existe um potencial aumento de distribuição de caixas, quantas pessoas estão na fila, como é que eu atendo melhor esse caixa, se vão ser 1, 2 ou 3 caixas, e se a pessoa chegou perto do caixa, como é que eu faço entender se ela teve uma experiência agradável ou não. Ou seja, tudo isso serve para você aumentar a percepção do atendimento, um atendimento ideal para essa empresa do setor financeiro. E serve também para empresas do varejo. Bom, um outro desafio que nós tivemos aqui é para uma empresa de energia. O que ela precisava? Qual era o desafio? Toda vez que um operador ia fazer uma manutenção de um poste ou poste de energia, ele precisava que uma área de operação intermediasse ou intermedie esse contato junto com uma área de distribuição, ou seja, para ele não ter um incidente e ter um incidente fatal ou que esse cabo esteja energizado. Então, todo esse processo, ele é um processo registrado, auditado. O que nós fizemos? A gente também, usando o Machine Learning, o que nós fizemos? Toda essa voz, reconhecer isso, transcrever isso para texto. E o que nós criamos? Um processo de criar Smart Tags. Como é que eu crio micro Machine Learnings para descobrir, por exemplo, se ele falar, olha, eu não autorizei esse procedimento, esse desvio para uma área de risco de maneira automática. Ok, isso serve para uma área de energia, de utilities, mas serve também para o mercado financeiro, serve para uma área onde você tem, por exemplo, uma URA, onde você tem uma série de ligações e você queira saber como é que foi essa análise de sentimento das ligações, quanto tempo o cliente permaneceu na espera, qual foi o tempo das ligações. E aqui a gente também está criando esses Smart Tags para criar o contexto. Se nesse caso dessa adquirente, se ele falar o seguinte, olha, POS, maquininha, que são modelos de Machine Learning, taxa e cancelamento, isso desvia para uma área de retenção automática. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Escutar o cliente em larga escala. É isso que a gente está tentando resolver esse problema para essa empresa, usando a inteligência artificial e o Analytics. Bom, eu queria trazer aqui, eu falei para vocês que a gente tem um baita de um orgulho de falar os casos da Stone Age. Por exemplo, nesse caso, a gente tem um banco que está usando todo o processo da Stone Age para fazer um onboard e aprovação do cartão de crédito e ceder o cartão de uma maneira muito rápida e eficaz. A ideia aqui é a composição de 4 produtos, por exemplo, o Identify, como é que você analisa, você recebe todos esses documentos, o onboard desses documentos, e identificar com inteligência artificial se a selfie que você está tirando corresponde àquela fotografia daquele documento. E todo o processo da leitura desse documento é já feito com uma OCR automática. Ou seja, você imagina quantas empresas precisam, e nesse caso desse banco, automatizar o processo de aprovação de ceder o cartão ou não. Então, esse produto é o Identify. A gente tem, a partir desse onboard de dados, de documentos, tudo isso vai para o motor de decisão. Qual que é o processo? Aqui a gente brinca que é quase um modelo de automação de RPA, né? Um modelo onde você consiga criar várias regras e políticas feitas pela empresa. E tudo isso tem que aprovar o crédito, nesse caso do banco, em milissegundos, ou seja, a gente tem um SLA de aprovação em 95% do tempo, em no máximo 11 segundos. E tudo isso é feito de uma maneira rápida e integrada e flexível. E no final das contas, caso esse produto não seja, se ele cedeu o risco ou não, ou precisa de uma verificação humana, isso entra para o motor de decisão. 5% do processo é derivado para uma mesa de decisão, derivado para uma URA. A ideia aqui é que essa URA facilite todo o processo do onboard e aprovação do
do crédito, ou tem análise de risco. E todo o processo das interações com sistemas transacionais, isso seja feito de uma maneira integrada e auditada. Você imagina qual é o desafio de uma empresa, por exemplo, desse banco, que faz o processo, define as políticas, mas que quem aplica essa política é uma empresa terceirizada. Então, todo esse processo é auditado pelo banco. Isso para a LGPD é muito importante. E, no final das contas, a gente está falando aqui de uma ferramenta de PDIG, como é que a gente faz toda a higienização desses dados e processos que são tropicalizados para a nossa realidade, que você consiga automatizar e você padronizar esses dados como nome de rua, RG, CPF, e tudo isso seja muito mais fácil para você digerir e tomar decisão muito mais rápida. Então, no final das contas, o que a gente está falando? A gente está falando do machine reasoning, decision making e usando inteligência artificial para você fazer um onboard massivo de uma maneira digital de clientes. Você imagina o quanto isso é importante para a empresa, por exemplo, de telecom, que precisa fazer um onboard desses clientes de uma maneira massiva. Tudo isso é feito com inteligência artificial, a captura do selfie, o uso da permissão de acesso a dispositivos, tudo baseado na LGPD. Todo esse processo eu preciso aprovar em menos de 11 segundos, e todo o processo da mesa de decisão, no caso desse cliente, ele tem parceiros que estão esperando na loja para poder fazer a venda. Ou seja, numa loja que precisa emitir o cartão na hora, para fazer a venda ele tem um SLA de no máximo 7 minutos, ou seja, são 7 minutos no máximo para que o cliente saia com o cartão na mão e saia efetuando a compra. Tudo isso é feito de maneira integrada e simples, e esses são um dos cases que a gente está trazendo junto com a Stone Age. Legal, e no final das contas, o que a gente está falando desse processo da Stone Age? A gente está presente em todo o processo de entendimento do Customer Analytics, dando uma recapitulada geral, assim, o que a gente precisa saber do cliente? Se o cliente é um cliente, qual o processo de segmentação de alto valor, um valor massivo, é uma empresa, qual o ciclo de vida dele, se ele está no momento de prospecção, rentabilização, prevenção, retenção, qual o potencial de relacionamento, se eu vou fazer o cross-sell ou upsell, se eu estou no modelo de churning, ou seja, e se eu tenho um modelo de crédito e cobrança, qual o momento? Ele está no processo de aplicação inicial, ele está no collection de cobrança ou no behavior score, e no final, como é que eu faço todo esse processo dentro dos canais digitais? Lembra que a gente tem uma explosão de canais digitais, tudo isso para entrar no Next Best Offer, ou seja, juntando todos esses elementos para fazer a melhor oferta. E de todos esses processos, a Stone Age tem produtos e serviços que podem fazer esse processo de entrada com inteligência artificial, Deep Dig, usando os modelos machine learning para fazer a padronização dos dados, todo o processo de motor de decisão, mesa de decisão, e o Identify para você entender esse ciclo de vida de produto, em ciclo de vida do cliente, e usar modelos como Risk Miner, que a gente tem dentro de um dos clientes, usando as recomendações do score. E, no final das contas, como é que você conecta e você gerencia todos os seus canais digitais, fazendo isso de uma maneira massiva e automática. E esse é o produto que é o Contact Gateway. Ou seja, a gente tem produtos e serviços que abrangem todo esse ciclo. No final, do que a gente está falando? A nossa visão aqui como é que a gente consegue agilizar, simplificar e orquestrar toda essa jornada de dados e analytics. Como que a gente faz? Como a gente é agnóstico, a gente não produz nenhum software, o que a gente faz? A gente tem uma estratégia, a gente pode aplicar uma estratégia digital, uma estratégia de analytics, com um tripé muito simples, né? Simplificação da arquitetura, como é que eu vou recompor custos, reduzir custos, né? E capturar o benefício imediato. Eu provejo essa plataforma de Big Data Analytics com todos os nossos players corporativos ou até o nosso Private Cloud, se precisar. Esse produto a gente já faz há bastante tempo. A gente tem um time para fazer toda a ingestão, preparação, disponibilização e entrega do produto final, não só a oferta da plataforma, e no final das contas um processo que a gente já faz há 20 anos, que é criar o processo de sustentação e gerenciar e
e serviços gerenciados. Isso a gente faz bastante tempo. E aqui a gente tem, dentro do nosso ecossistema de parcerias, todos os grandes players, e inclusive a Microsoft, que é o patrocinador desse evento com a gente. Todos esses players são parceiros corporativos que investem junto com a gente dentro desses MVPs, são parceiros que apostam no trabalho da Tivity para que a gente crie um processo de ponta a ponta, no final das contas, que as empresas não precisam se preocupar de coletar vários players e a gente forneça o serviço final e não em uma entrega de produtos. E, em resumo, a nossa plataforma de dados, o Analytics, o Hadoop, o Spark, o Data Lake que a gente vai promover, a gente faz todo esse processo, desde a estratégia até a inteligência artificial, entregando isso de ponta a ponta. A gente tem produtos e serviços são plug and play, que é da Stone Age, e a gente tem casos que são os nossos MVPs, ou os nossos casos, que a gente está aplicando para cada um dos clientes, que a gente consegue pivotar e entregar um produto, uma solução final. Então, a ideia é essa, como a gente está se preparando. E eu queria trazer aqui só um vídeo que mostre esse processo, por exemplo, por exemplo, vamos lá. Bacana, né, pessoal? Vamos lá, eu queria finalizar o nosso webinar aqui com uma mensagem um pouco mais humana e menos máquina. A gente está vivendo um momento que a gente precisa pensar o que a gente vai resolver de problemas da nossa sociedade e o legado que a gente quer deixar para o futuro dos nossos filhos, né? Eu queria que vocês pensassem nessa foto e olhassem e pensa em uma palavra para ilustrar o que vocês estão vendo agora. Eu vou deixar um segundinho para vocês pensarem. Vamos lá, você imagina cara de dó, o cara bravo. Então, o que a gente está vendo aqui? Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue reconhecer o cachorro, a gente consegue reconhecer o sofá, a gente consegue reconhecer a caneca, a pessoa, mas o que vocês acabaram de fazer é impossível com a inteligência artificial, é reconhecer o contexto. Ou seja, então, eu estou trazendo uma mensagem aqui da Fei Li, que é uma pesquisadora de Stanford, e é legal que vocês olhem, por exemplo, na apresentação da Stanford Hay. A inteligência artificial, ela consegue hoje coisas impressionantes, mas a inteligência humana, ela continua ainda imbatível, ou seja, a gente não vai conseguir nada nos próximos anos que substitua o que a gente tem de análise de contexto. Então é isso, eu queria abrir agora para perguntas e respostas. Obrigado pelo tempo de vocês. Usando as ferramentas apresentadas no webinar hoje, como podemos ouvir os nossos 25 mil clientes para que ajudem a criar produtos e serviços que mais vendem. Vamos lá, Wesley. Então, hoje, Wesley, a gente está usando, hoje, por exemplo, o que a gente chama do speech test, para tentar capturar toda essa massa de dados que são não estruturadas. Essas massas de dados geralmente estão nas URAs, e o que acontece é que existe essa transcrição do áudio, geralmente é feito o tagueamento é feito por uma pessoa,
e é quase impossível que a gente consiga fazer isso em larga escala. Então, o que a gente vê hoje, as empresas fazem sim, escutam os clientes, mas o que a gente está conseguindo com a inteligência artificial é tentar entender e criar um contexto. Então, criar o contexto não é, como no final da mensagem, não é simples, a gente precisa criar uma série de smart tags, ou seja, dentro desse contexto, para que a gente consiga fazer isso em larga escala. E hoje é possível e a gente está conseguindo. Eu vou te dar só um dos desafios que a gente passou aqui, por exemplo, nessa transcrição de áudio, quando alguém fala do problema. Quem falou do problema? O atendente ou o cliente? Só para você saber o tamanho do desafio, a gente teve que separar os agentes usando a inteligência artificial. Então, esse é um dos exemplos que a gente está conseguindo hoje com alguns dos nossos clientes. Vamos lá. Vamos lá. Vou aumentar aqui. Ih, acho que eu fiz alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Onde está? Bate-papo, é isso? Perguntas. Vamos lá. Aí a gente tem aqui a noção. Legal. Como propor o desenvolvimento de uma área de inteligência dentro de uma corporação resistente a grandes mudanças? Não é simples, e muitas das respostas a gente passa, Samuel, não é tentando explicar a tecnologia. A gente tenta, hoje a gente está muito mais no nosso Digital Studio, a gente está tentando focar no problema. Então, é um problema de cada vez, a gente olhar, criar uma captura de benefício imediato para esses clientes e explicar que esse processo é uma jornada, esse processo não é um processo de uma ida só, né? A gente é um caminho de duas mãos que a gente precisa capturar o benefício em todas aquelas fases que eu te falei. Então, eu acho que a primeira coisa é tentar achar esse desafio para você e achar o sponsor para esse desafio. No caso dos grupos de comunicação, vocês trabalham com soluções digitais para integrar audiência de conteúdo, por exemplo? Esse é um dos temas, Ranulfo, que a gente está trabalhando com um dos players também. Como é que a gente integra, por exemplo, uma área de marketing junto com uma área a área de marketing já faz todo esse tagueamento do site, já faz o processo, por exemplo, de campanha de mídias automáticas, e o que a gente está começando a criar é a junção do online com o offline. É o marketing digital com o marketing offline. Então, isso a gente usa bastante dos nossos players, que a gente mostrou aqui, para tentar, que já tem esses produtos e soluções, e a gente está usando o Data Lake, inteligência artificial, para juntar tudo isso. Legal, Sérgio, capturei os prints e enviei para o meu gerente o cartão aqui da empresa. Beleza, solicito contato, legal, a gente vai disponibilizar, vai entrar em contato. Você já ouviu falar em alguma iniciativa de IA voltada para gerenciamento de projetos? Sabemos que hoje a Tiviti usa modelos descentralizados, descentralizados, e as informações dos projetos nem sempre estão visíveis ao tempo todo. Creio que existem muitas informações e categorizações de projetos que poderiam ser consolidados e apresentados. O que você acha? Eduardo, hoje a gente está no processo dentro lá eu falei que lá no Solution Center a gente usa processos ágeis. Hoje a gente está embarcando todos os nossos testes de hipóteses e MVPs num processo de gestão ágil. Então, hoje, essas informações dos projetos que a gente tem, a gente consolida isso, mas a gente usa um modelo ágil para poder disponibilizar e entregar a solução final. Então, talvez o que a gente está falando aqui é de um processo diferenciado para essa área de inovação. Talvez para ter respondido. Vamos lá, somos uma empresa de mão de obra intensa, como aplicar as ferramentas para acompanhar a satisfação do colaborador, costureiras. É muito interessante, porque muito provavelmente o colaborador, o seu colaborador, Wesley, já é digital. A ideia aqui é você capturar informações, geralmente essas informações não são estruturadas. E esse é o grande desafio. O grande desafio que a gente está vendo nas empresas é usar essas soluções, essa plataforma, por exemplo, como a Microsoft tem, né, o Data Lake da Microsoft, para a gente fazer uma gestão de uma série de, nesse caso, por exemplo,
o Facebook ou dados que não são estruturados para a gente tentar gerar algum insight e olhar a satisfação do colaborador. Essa é uma das aplicações que a gente está fazendo também no Digital Studio. Legal. Deixa eu ver. Vamos lá. Como fazer isso de ponta? Como fazer isso ponta a ponta, desde a RFP até a entrega de produção? Eduardo, o que a gente está fazendo? Isso é muito interessante a tua pergunta, porque eu vou te dar um testemunho aqui como cliente. Eu sempre fui cliente de soluções de analytics, né? Então, o grande desafio que eu tinha isso de uma forma fragmentada. Quem cedia a plataforma era um, quem cedia o software era outro, quem entregava o projeto era outra pessoa, e eu tinha que fazer a gestão desse processo de ponta a ponta. O que acontece é que a gente acaba tendo, como cliente, uma visão fragmentada e todos os players não estão comprometidos com o produto final. Então, eu dou um testemunho de quem participou desse processo. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui na Tivity? É justamente eliminando tudo isso e falar o seguinte, olha, eu crio a estratégia, como eu tenho essa possibilidade de ser agnóstico, eu crio uma estratégia para você de dados, eu levanto essa plataforma e eu tenho as vantagens de ser um provedor cloud e com vantagens, inclusive, de redução de preço, né? E a gente sabe o preço de todas elas, a gente consegue escolher qual é o melhor custo-benefício e entrega de ROI, a gente faz o quê? A gente tem o time para fazer ingestão, preparação, aí você está vendo nosso poder de escala gigantesco agora com a Stone-Age, e no final das contas, quando você tiver um problema, para quem que você vai ligar? Para o 0800 da Google, 0800 da Microsoft, você tem que ligar para um parceiro que te entrega o serviço gerenciado. Então, para responder tua pergunta, e eu acho legal, o que a gente está reforçando? Esse processo que você falou de ponta a ponta, de entrega, e eu faço a brincadeira geralmente com os clientes que a gente está entregando soluções, que está todo mundo vendendo furadeira e você precisa entregar o serviço que é o quadro na parede. Legal. Eu acho que é isso. Pessoal, espero que o coração tenha podido, que eu possa ter respondido contente as perguntas, e a gente vai disponibilizar a apresentação, o meu contato também, a gente é legal, a qualquer momento vocês podem entrar em contato e a gente vai ficar super feliz e poder